boa tarde, boa noite, queridas amigas, queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos então para mais uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida, nesse quadro Refletindo com Emmanuel. Partimos agora para o capítulo 32, cujo título é Nuvens, e é baseado na seguinte passagem do Evangelho de Lucas. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. O homem, e aqui já passo ao comentário de Emmanuel, o homem quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Por vezes, desespera-se, envenenando as fontes da própria vida. Desejaria invariavelmente um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece. Não mais distinguem o maravilhoso quadro. Todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre, efetivamente, impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre por meio deles. Então vejam, meus amigos, que interessante essa analogia, essa imagem que o Emmanuel extrai dessa passagem do Evangelho específica da transfiguração de Jesus, para trazê-la para um âmbito de aplicação muito prática de nossas vidas, que é a forma como encaramos as dificuldades do nosso caminho, as nuvens. E Emmanuel mostra que as nuvens são parte de nossa existência na Terra. Ele deixa bem claro que é necessário que nos momentos de dificuldade nós saibamos identificar a voz de Deus e saibamos identificar a lição que Ele nos passa por meio desse evento, esse evento difícil, esse desafio que enfrentamos. E aqui, logo no começo, Emmanuel coloca, e aqui é muito importante, que o homem quase sempre tem a mente absorvida nas contemplações das nuvens. Desespera-se, envenenando as fontes da própria vida. Ou seja, o homem, diante da dificuldade, diante das sombras em seu caminho, ele mesmo envenena a sua existência, fixa a sua atenção nas nuvens e esquece de escutar a voz de Deus. Esquece de entender aquele fato, aquela dificuldade como um convite de Deus ao trabalho, como um convite de Deus à compreensão e à resignação pelos desafios que são impostos pela vida, por essa encarnação. Nós, espíritas, precisamos ter sempre em mente o ensinamento que já vem logo no Livro dos Espíritos, nas primeiras perguntas, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, nos primeiros capítulos, a realidade de que estamos num planeta de provas e expiações, e que, portanto, as nuvens fatalmente estarão em nosso caminho, e isso em nada contraria o ensinamento de Jesus, pelo contrário. Jesus disse que teríamos dificuldades. Jesus jamais disse que nós não teríamos que carregar a nossa própria cruz. O convite de Jesus é para que entendamos essas dificuldades, nos resignemos diante da vontade de Deus e entendamos também o que aquilo significa em nossas vidas e em nossas virtudes enquanto espíritos. Que saibamos entender o que aquela dificuldade está nos mostrando em relação ao que somos, em relação às nossas potencialidades, em relação às nossas dificuldades, às nossas vicissitudes.
porque é por meio desses desafios, dessas nuvens em nosso caminho, que nós somos testados e em que as nossas falhas se manifestam de forma mais flagrante. E a beleza dessa lição é que o nosso grande trunfo nessas horas é entender que Deus está no comando de tudo e que aquele desafio que nos coloca é um desafio à nossa altura e no qual Ele está sempre à nossa volta, sempre nos esperando no fim da esquina. Depois daquela tempestade, já haverá a luz sobre as nossas vidas. E neste momento que nós vivemos de pandemia, é ainda mais importante essa lição, porque nós enfrentamos um momento de dificuldade, um desafio a nível mundial, material, em que as nossas vidas são açoitadas também espiritualmente, porque estamos num momento de transição planetária. E é neste momento das nuvens em que temos que buscar a Deus e não as nuvens. E que temos que entender que este momento de desafio é um momento no qual nós precisamos nos voltar para dentro de nós e identificar de que forma essas nuvens reverberam em nossos corações e demonstram pontos em que precisamos melhorar. De que modo, dentro dessa pandemia, as minhas vicissitudes e as minhas falhas se mostram de forma mais patente e lutar para corrigi-las. Deus não quer que contemplemos as nuvens, justamente porque é por meio delas que Ele está nos chamando ao trabalho e nos chamando para rompermos esse período de sombras. Compete a nós o esforço para fazê-lo. Compete a nós a atitude mental voltada para compreender os nossos desafios, empreendermos a viagem dolorosa do autoconhecimento para, de posse de todas as nossas faculdades, de todas as nossas potencialidades, possamos então caminhar com Jesus, reerguendo em nossos corações o santuário de amor, de caridade e de perdão, que é a lição suprema que o nosso meigo Rabi da Galileia há tanto tempo nos deixou. As nuvens do nosso caminho são um convite de Deus ao trabalho, um convite de Deus para que trilhemos o caminho ao lado de Jesus.